Ele entrou na fogueira, não tinha para onde correr, deu conta do recado. No vídeo de hoje eu quero falar sobre Rodrigo Ferreira e a sua titularidade. E tu sabe que quem é titular aqui nos meus vídeos de opinião também é o pessoal da KTO, né? Primeiro link aqui da descrição, clica ali que tu vai ter acesso aos teus 20% de acréscimo no teu primeiro depósito para poder palpitar, brincar, apostar bastante lá com o pessoal da KTO.com, uma das maiores casas de apostas do mundo. O Edilson até começou como titular contra a equipe do Guarani, mas aí logo ali por volta dos 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo ele sentiu e acabou tendo que ser substituído por o seu reserva imediato, que era Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira, jogador de 27 anos, veio da equipe do Mirassol, se destacou no começo de ano na equipe do Interior Paulista e acabou tendo a sua chance aqui no Grêmio com um contrato aí quase que, digamos assim, para ele provar o seu potencial, né? Porque chegou, ninguém deu muita bola assim pro Rodrigo Ferreira, mas ele pode ser uma peça importante. Bom, para não perder o fio da meada, ele entrou no jogo e aí teve mais ou menos 60 minutos, mais os acréscimos, para mostrar o seu futebol. E o que ele mostrou? Ele mostrou uma inteligência defensiva muito grande. E aqui eu quero fazer duas ponderações, mas assim, muito pontuais, tá? No gol da equipe do Guarani, eu acredito que ele tenha falhado, tá? Acredito que ele tenha falhado. O Campas falhou? Falhou. O Lucas Silva falhou? Possivelmente falhou também. Tanto que no gol da equipe do Guarani, quando você olha para o Rodrigo Ferreira e você vê a reação dele, você pode notar que ele reclama logo com o Campas. Inclusive, vou colocar aqui no card, tá? O vídeo em que o professor fala sobre isso e muito bem, então dá uma olhadinha lá, tá? Então, apesar de tudo isso, acredito que o Rodrigo Ferreira ele poderia ter marcado melhor do que ele marcou e acabou falhando. Ponto 1. Ponto 2. Lembra daquela jogada que foi uma finalização a queima-roupa do lateral esquerdo do Guarani? Me fugiu a memória agora o nome dele, mas teve a finalização, a queima-roupa do jogador do Guarani, e aí o Breno fez uma defesa espetacular. Quem falhou foi o Rodrigo Ferreira também. Ele falhou na marcação. Pontuado isso, a gente consegue entender o porquê ele falhou. Claro, foi uma questão muito pontual, porque ele tinha entrado no meio do jogo, ele não treinou como titular, tem toda uma questão de estar frio ainda na partida, aprendendo posicionamento, ele chegou há pouco tempo também na equipe do Grêmio, então tem muitos fatores que levam a crer que a falha foi muito pontual e que não deve se repetir. Mas em que momento dessa conversa, então, ele vira titular? Bom, vou falar sobre isso. Só antes eu quero lembrar, se estiver curtindo, deixa o like, tá? Isso é muito importante pra gente aqui pro nosso trabalho diário. Na Rádio Pachola, sempre muita informação, opinião, entretenimento, tudo sobre o Grêmio, tá? Bom, ele vira titular na ausência do Edilson, tá? Na ausência do Edilson e também na composição ali com o Rodrigues. Por quê? Porque o Rodrigues, ele foi titular, mas foi um titular quebra-galho. Até mantenho a minha opinião, acho que ele poderia brigar por essa posição e não pela posição de zagueiro, onde ele não mostrou muita coisa. Poderia brigar por essa posição do lado direito, mas não, né? Ele está sendo preterido, enfim. Rodrigo Ferreira acaba sendo titular. E aí, com isso, eu preciso pontuar para vocês. Eu acho que é uma ótima escolha do Roger Machado, tá? Por quê? Porque, apesar dessas duas questõezinhas bem pontuais que eu coloquei aqui sobre o Rodrigo na questão de marcação, no posicionamento e dois lances bem específicos, ele foi bem. De modo geral, acredito que ele foi bem no jogo. Ele se posicionou legal, sabe marcar, um jogador de força física, inteligente na marcação, consegue ver bem os posicionamentos defensivos. Enfim, achei bastante interessante a questão do Rodrigo Ferreira na parte defensiva. Na parte ofensiva, talvez ainda mais, vou dizer para vocês, porque ele é um jogador de força, de vitalidade, de velocidade e tem um cruzamento interessante, ainda com alguns ajustes, sim. Se for olhar ali, alguns cruzamentos dele foram um pouco esquisitos, assim. Mas enfim, ainda alguns ajustes, mas ele pode melhorar e entregar mais ainda na parte ofensiva. Então acho que é uma ótima escolha do Roger Machado. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o Rodrigo Ferreira. Acha que ele deve ser titular? Não deve ser titular? É uma boa escolha do Roger ou não? Eu quero saber a tua opinião. Gurizada, valeu por ver o vídeo até aqui, tá? Essa foi a minha opinião sobre o Rodrigo Ferreira. Se tu gostou, deixa o like. Não conhecia o nosso trabalho ainda, te inscreve no nosso canal para poder ter sempre aí os vídeos atualizados sobre tudo que acontece com o Grêmio. Tudo a gente vai colocar aqui no nosso canal da Rádio Pachola, tá certo? Até o próximo vídeo de opinião.